Olá, eu sou Leonardo da Concilo e o objetivo desse vídeo é apresentar uma integração entre o Abacus, ferramenta de arquitetura corporativa, e o Visage, ferramenta para desenhos de BPM. Abrimos aqui o Visage. Estou utilizando a última versão, como vocês podem ver. Vamos abrir então um modelo já existente. Esse modelo, inclusive, é um exemplo que faz parte da coletânea de exemplos do próprio software de BPM. Foi feita só uma tradução para português, só para poder integrar melhor a linguagem do público brasileiro. No Visage, vamos agora lá na aba Exportação. Exportamos o nosso modelo para BPMN. Copiamos, no meu caso específico, para minha pasta Abacus e uma subpasta Visage, onde eu guardo os meus arquivos BPMN para fazer a importação. Damos OK. Confirmamos o sucesso da nossa exportação. E aí agora nós vamos para o Abacus. O Abacus poderia fazer a criação desse BPM? Sim, mas muitas empresas já usam o Visage. Por isso, nós estamos mostrando aqui a possibilidade de importar nosso legado. No Abacus, eu criei um modelo já em cima de um projeto de BPM. Esse projeto tem alguns standards, como nós estamos vendo aí na frente. Cada standard tem um conjunto de propriedades. Essas são as propriedades padrões desse standard. Esse é um modelo dentro da biblioteca do Abacus específica para BPMN. A única diferença é que foi acrescentado essas novas propriedades de custo. Esse é o objetivo da nossa integração, poder colocar os custos em cada um dos nossos projetos BPM e assim criar o nosso TCO. Vamos então agora fazer a importação do nosso arquivo. Estou rodando o script, peguei o arquivo de BPM que nós criamos, fiz a importação e OK. Segue aí o resultado de que a nossa importação foi feita com sucesso. A partir de agora aparece para a gente no Abacus uma nova arquitetura, a arquitetura chamada de BPMN. Essa arquitetura ela vem dentro de uma estrutura do Abacus com os componentes esses que fazem parte do nosso desenho importado. A nossa estrutura também já vem com um diagrama, que é o próprio diagrama que fazia parte da nossa estrutura. Podemos ver que todos os elementos fazem parte da nossa estrutura já se encontram desenhados na estrutura do Abacus. Estou aqui esticando, movimentando os objetos dentro do nosso desenho de BPM para mostrar que eles estão funcionais. Vou dar aqui um refresh para ver se existe algum erro, e de propósito existe um. Eu deixei propositalmente um dos itens fora da sua raia. E aí vou mostrar que é tão fácil, eu vou arrastar. O Abacus me informa que ali com isso vai haver agora uma integração entre os dois elementos. O objeto que não estava na raia agora faz parte da estrutura de TI e percebemos que não existe mais nenhum erro. Com isso, a gente garante que o Abacus consegue executar o TCO. E aí, essas são algumas das propriedades de KPIs que o Abacus já traz por default. Nesse nosso vídeo a gente vai fazer apenas a análise de custo. E ele me pergunta de quanto tempo, em qual moeda, especificamente estou fazendo em reais. Vamos aqui então trabalhar com a quantidade de anos que achamos conveniente para a realização desse nosso projeto. Poderia ser 5, pode ser 10 anos, e aí a gente escolhe aí quantos anos. Vamos ficar com 5 anos. Pedindo para que ele faça a análise de custo a custo. Não quero pegar aqui
cada um, né, dos componentes. Eu quero pegar exatamente a raia, o custo da raia, e aí envolvendo todos os componentes dentro da raia, mas aí fica a gosto de quem quiser fazer ele objeto a objeto, cada um dos elementos. Esperamos um tempinho. E pronto. Vemos lá em cima que o símbolo do custo ele já está cinza, sinal então de que não existe mais nenhuma pendência, já foi criado. Vamos dar uma olhada nas propriedades de uma das nossas raias. Ele vem ali com algumas propriedades e todas essas propriedades elas podem ser editáveis. Eu tenho aqui algumas que eu vou fazer alteração. Estou dizendo aqui com LiveSpan uma definição de que esse projeto tem aí uma vida de uso em torno de 20 anos. Vou fazer aqui a avaliação dos valores. Vou mudar a manutenção, o custo de manutenção fixa. Vou acrescentar aqui um valor de manutenção variável. De novo, esse valor ele está sendo atribuído à raia inteira e não só aos elementos dentro da raia. Vamos então criar o nosso gráfico. Existem aqui algumas possibilidades de gráfico. Como você pode ver, é bem parecido com o processo de criação de um gráfico no Excel, coisa que com muita tranquilidade muitas pessoas conseguem fazer. Não existe nenhum grande mistério. Escolhi aqui as colunas. A partir das colunas nós vamos lá para as raias. Podemos fazer de diversas coisas, mas eu vou optar por custo. Esse é o objetivo do nosso vídeo. Aqui ele pegaria todas as opções, não é isso que nós queremos. Vamos marcar especificamente o custo por ano de cada um dos objetos e depois a soma total de todos esses anos, para que possamos ter uma ideia do custo do nosso processo. Nos próximos vídeos, a ideia é fazer a integração com o processo e em que aplicação, em que servidor, em que infraestrutura, por quais elementos o nosso processo passa, e aí automaticamente acrescentar não só o custo do processo, mas também o custo de aplicação, o custo de hospedagem dele no servidor, na infraestrutura, nos switches. Com isso, o Abacus permite que não só nós tenhamos vários níveis da nossa arquitetura desenhada, mas também a identificação do custo. Automaticamente, quando você tem essa opção, nós somos capazes de ter uma melhor governança do nosso ambiente e, consequentemente, identificar se ele realmente apresenta um altíssimo custo que justifique a sua existência ou que tenhamos que pensar de alguma forma em melhorar essa arquitetura e torná-la mais compatível com a necessidade do negócio. Vamos aqui então terminando de marcar a nossa opção ano a ano. Pronto. Finalizando aqui a escolha. Lembrando de novo, poderíamos escolher todos. E ele me dá uma opção de escolher qual é o nome do meu gráfico. Bem, agora nós temos o gráfico pronto com a nossa legenda.
Vocês viram que pelo tamanho da quantidade de legenda acabou ficando um pouco ruim. Eu removi ali as legendas, agora permitindo que o gráfico se apresente naturalmente. Porém, no momento em que a gente passa o mouse em cima de cada uma das barras, a gente consegue identificar o valor do cálculo que foi feito de TCO para cada um daqueles elementos. E eu também tenho a opção, caso esse gráfico não tenha ficado mais interessante, posso a qualquer momento acrescentar ou remover novos objetos e com isso garantir um gráfico melhor, mais adequado, sem ter que refazer o gráfico todo. Podemos também alterar o tipo de gráfico, mesmo com ele já pronto, além de alterar o conteúdo, né, as informações que fazem parte dele. Podemos também fazer algumas alterações, fazer aqui alguns testes para ver se gosto de uma outra forma desse gráfico ser apresentado. Lembrando que o dado ele já está registrado. Eu não mencionei, o Abacus ele trabalha com uma estrutura toda ela em XML, inclusive o banco em XML, o que favorece nesse sentido que cada propriedade, quando você cria as informações dentro do standard ou dentro do próprio elemento, ela acaba se propagando dentro da estrutura como um todo. E aí com isso, a construção dos dados para os gráficos acaba ficando um pouco mais fácil, porque já consta dentro do elemento, então não tem o risco de apagar algum dado quando você destruir o gráfico. O gráfico foi destruído, mas os dados continuam fazendo parte da biblioteca do elemento, né, do objeto que a gente construiu no Abacus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente encerra aqui o vídeo. Qualquer informação, o nosso contato encontra-se embaixo no rodapé. Vocês devem ter visto ele desde o início do vídeo. Mais uma vez, obrigado.